O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, afirmou que quer manter os militares reforçando a segurança do estado do Rio. Isso aconteceu durante uma entrevista para divulgar novos nomes para o comando de 4 secretarias do gabinete dele. O Murilo Salviano acompanhou tudo, ele tem os detalhes. Oi, Murilo. O Witzel, ele pretende pedir ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, a assinatura de um novo decreto, exatamente para poder continuar contando com as Forças Armadas. Exatamente, Leilani. Uma boa noite para você. Sempre bom te ter de volta aqui na edição das 6 e boa noite para todo mundo que nos acompanha. O futuro governador Wilson Witzel afirmou que assim que assumir o controle do estado do Rio de Janeiro, vai pedir ao presidente eleito Jair Bolsonaro para que ele assine um decreto de garantia da lei da ordem, uma GLO, para que no ano que vem militares fiquem aqui no Rio de Janeiro. Isso não significa intervenção, viu? Para explicar para vocês aí de casa. É apenas a presença, esse decreto garante a presença dos militares aqui no Rio de Janeiro para que eles sejam utilizados e reforcem a segurança durante algumas operações. Esse modelo já foi adotado durante um período do atual governo de Luiz Fernando Pezão. Um outro ponto dessa entrevista coletiva, vamos lembrar que ontem a gente exibiu aqui na edição das 6 da Globo News uma entrevista com o atual secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes. Ele afirmou que não faria essa divisão da Secretaria de Segurança Pública que o futuro governador Wilson Witzel vai fazer, né? Ele vai dividir a Secretaria de Segurança Pública, uma parte para a Polícia Civil, outra parte para o comando da Polícia Militar. Richard Nunes afirma que ele tem aconselhado a equipe de transição de integrar essas duas polícias e não separar. Questionei então o futuro governador Wilson Witzel, que disse que discorda do atual secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes, e que o futuro governador afirmou que o atual modelo de Secretaria de Segurança Pública não funciona e vai testar esse novo modelo. Também questionei se vai haver alguma instituição acima dessas duas secretarias, né? Uma da PM e outra da Polícia Civil. E ele disse que quem vai estar acima das duas instituições é ele. E hoje, nesse anúncio de novos secretários aqui no Rio de Janeiro, o futuro governador Wilson Witzel também apresentou a futura secretária de Direitos Humanos e ela foi questionada sobre aquela proposta de abate de criminosos que estejam portando fuzis. E ela afirmou o seguinte, que não estamos numa sociedade em que se pode tudo, afirmou também que o enfrentamento dentro de comunidades é algo complexo e que a justiça que vai dizer se essa ação do futuro governador Wilson Witzel fere ou não os direitos humanos e que ela só pode analisar essas ações depois que o governador eleito começar a aplicá-las. Também disse que a função dela vai ser aconselhar o futuro governador Wilson Witzel. E ao final dessa entrevista, o futuro governador afirmou o seguinte, abre aspas, guarda o fuzil em casa para não perder a cabeça, fecha aspas. A gente tem um trechinho para vocês, vamos ver. Uma situação de enfrentamento que eu potencialmente posso ver que esteja, né, acima ou abaixo, a única coisa que eu vou poder para ele é aconselhar, mas efetivamente se vai acontecer uma violação de direitos humanos ou não, dentro do princípio da Carta de Direitos Humanos, quem diz isso é o tribunal, né, a justiça que efetivamente fala está condenado ou está absolvido. Aí a gente vai saber se houve violação ou não dos direitos humanos. Só não andar de fuzil na rua. Guarda o fuzil em casa. Obrigado, gente. Pode encerrar tudo também para você. Obrigado. Valeu, obrigado. Guarda o fuzil em casa para não perder a cabeça. Bom, Murilo, ainda falando aí do planejamento do próximo governo do Rio, você conversou também com o atual secretário de Fazenda sobre toda essa situação das finanças do estado do Rio, né? Porque os próximos anos, gente, vão ser anos de desafios muito grandes, porque é preciso continuar a arrumar a casa. O Rio de Janeiro está uma desordem gigantesca. Isso porque o Rio de Janeiro também, além de estar numa desordem imensa, ele está sob o efeito daquele acordo de recuperação fiscal. Exatamente, a situação fiscal do Rio de Janeiro é bastante tensa, viu, Leilani? E hoje, na entrevista coletiva aqui, o futuro governador Wilson Witzel disse que vai manter, sim, o regime de recuperação fiscal. Eu conversei com o atual secretário de Fazenda do estado do Rio de Janeiro e ele disse que não há caminho para o Rio de Janeiro longe do regime de recuperação fiscal, que se o Rio de Janeiro sair desse regime, o estado vai ficar 5, 6 meses sem pagar salários de servidores. E hoje, então, o governador eleito disse que o regime de recuperação fiscal
fiscal vai ser mantido. Disse que olhou os relatórios do regime de recuperação fiscal, diz que esses relatórios são otimistas a longo prazo. É a mesma avaliação dada pelo atual secretário de Fazenda. Inclusive, hoje, o futuro governador anunciou quem vai ser o próximo secretário. Vai ser Luiz Cláudio Carvalho, que é engenheiro agrônomo e coordenador de administração tributária da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Alguns integrantes aí da equipe do futuro secretário estão vindo aqui para o Rio de Janeiro para tomar pé dessa situação. Vamos ouvir então o que disse o atual secretário de Fazenda sobre a situação fiscal do Rio. Qual é a situação fiscal de hoje do Rio? Nós estamos com o salário em dia, estamos com os fornecedores sendo pagos com um mês das despesas que foram criadas em 2018, mas temos desafios. O regime, ele por natureza, ele é duro. Ele tem medidas de controle das despesas do Estado, tem medidas de aumento da receita tributária através de melhorias da máquina de arrecadação. Se o Rio de Janeiro abandonar o regime de recuperação fiscal, na avaliação do senhor, o que acontece com o Rio? Nós voltamos a um ambiente de calamidade financeira. Automaticamente serão exigíveis por parte da União cerca de 20 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, que terão que ser pagos até que estejam completos. Significa ficar 4, 5, 6 meses sem pagar folha do Estado, por exemplo. É uma calamidade financeira.